Olá, eu sou Caio Matheus E eu sou o Watson Manuel. e a gente vai apresentar o terceiro trabalho referente à primeira unidade da disciplina de Sistema Tempo Real com o professor Luiz Afonso na UFRN. Então, esse trabalho a gente tinha que implementar um joguinho para observar o tempo de reação humano. E esse jogo ele funciona gerando uma bola na tela que pode ser de quatro possíveis cores: vermelho, azul, verde e amarelo. E existe um botão atribuído a cada uma dessas cores. E a gente mede o tempo de reação quando o usuário pressiona o botão correto, referente à cor, e a gente percebe o tempo que ele demorou para isso, desde o momento em que a bolinha aparece na tela. Então, para que a gente pudesse implementar o nosso trabalho, né, a gente precisava de uma interface, um programa. A gente escolheu como programa o Qt Creator, né, devido já ter afinidade com ele. Então, aqui a gente já tem três arquivos que são propriamente do Qt, né? E aí a gente começou a escrever código dentro desses três arquivos. A princípio, a gente tem funções públicas aqui, a main window, seu construtor e seu destrutor, né? São as funções básicas que já vieram implementadas por padrão. E então nós temos aqui algumas variáveis referentes à implementação do nosso código. A primeira variável a ser mostrada aqui é a variável cor, porque nossas cores vão ser escolhidas de forma aleatória. Então, para cada cor, a gente atribuiu também um número inteiro, que vai de 0 até 3. E então, a gente assim consegue escolher nossa cor. A gente também tem variáveis x e y, referente ao tamanho da tela, né? Altura e largura da tela a ser criada. A gente tem o raio do círculo, né? Raio de cada círculo. A gente tem um caractere, e esse caractere é referente à tecla que foi clicada pelo usuário. A gente tem agora as variáveis de tempo da nossa implementação, né? A gente tem um score, que é a quantidade de vezes que o usuário acertou enquanto jogava. A gente tem um contador que conta quantas tentativas o usuário teve, né? A gente tem um tempo que é referente o tempo que o usuário gastou para apertar o botão de acordo com a bolinha, né? Isso aqui é propriamente dito o tempo de reação dele. A gente tem a soma tempo, que vai acumular todos os tempos que o usuário acertou. A gente tem a média, que é esse soma tempo sobre o nosso contador. E a gente tem algumas variáveis aqui só de conversão, né? Tempo um e média um, porque vai ser explicado mais na frente, mas a gente calculou isso aqui é dado para a gente em milissegundos e a gente transforma em segundos só para ficar mais fácil de mostrar. Além disso, a gente tem as variáveis da nossa implementação propriamente dita, de como a gente adquire o tempo, né? São variáveis da nossa struct timeval, que é referente à função getTimeOfDay. A gente tem ainda três funções, né? Uma função reset, para que a gente consiga resetar e iniciar um novo jogo, e duas funções referentes a dois eventos. O evento de pintar o círculo na tela, né? De desenhar, perdão, o círculo na tela, e o evento que verifica quando alguma tecla foi apertada. Então, tendo sido esmiuçado aqui o nosso arquivo.h, a gente pula agora para a nossa implementação, que está aqui na mainwindow.cpp. Então, a primeira coisa que é mostrada para a gente aqui, né? A primeira coisa que foi implementada foi a atribuição do botão de reset, né? Então, a gente na nossa interface colocou lá um botão e esse botão pode receber uma variável booleana, está atribuído, perdão, a uma variável booleana, se ele foi apertado ou não. E se ele não for apertado, não faz nada, né? Mas se ele for apertado, aí ele chama a nossa função de reset. Aí aqui está a nossa implementação para a função de reset. Ela basicamente joga todos os valores, né? Que foram apresentados anteriormente para zero e também atualiza na tela esses valores, né? Em seguida, a gente tem a nossa função Python Event. Essa função, né, ela é responsável por configurar a criação dos círculos, né? Ela cria os círculos na tela. E aqui, como falando anteriormente, como esses círculos eles são gerados, a cor dos círculos é gerada de forma aleatória. Então, para fazer isso, a gente chamou a nossa sRent, função própria aqui do C++ mesmo. E aí a gente faz a nossa função, a nossa sementinha, né? Aí a gente faz a renda e resta a divisão por 4. Por que por 4? Porque aí a gente vai poder ter acesso, a gente terá, né, quatro possíveis respostas, que é
Se o número for zero, né? A gente tem que o círculo vai ser pintado vermelho. Se for um, ele será pintado azul. Se for dois, ele vai ser pintado amarelo. E se for três, ele vai ser pintado verde. Então, depois de definida qual a cor do círculo, né? A gente vai pintar, propriamente dito, o círculo na tela. E aqui a gente tem contas referentes à posição do círculo na tela. Isso aqui também é feito de forma aleatória. E os valores aqui são ajustados de acordo com o tamanho da tela que a gente vai ter. Então aqui a gente tem um keyword também para intervent, né? Para essa função aqui poder ser executada. E agora eu passo a palavra para Caio Matheus. Bom, e aqui o último detalhe da função de gerar o círculo é o getTimeOfDay, onde a gente vai obter o valor de tempo quando a bolinha for gerada, o tempo inicial que a gente chamou. E aqui no nosso outro evento, que é o evento de pressionar o botão, a gente tem o tempo final. Por quê? Porque o cálculo do tempo que a gente faz é baseado no momento em que a bolinha for gerada e no momento em que o usuário pressiona o botão. E a diferença do tempo entre a bolinha gerar e o pressionado botão é justamente o tempo de reação do usuário. Então, o getTimeOfDay ele possui dois parâmetros, que é o tempo em segundo e o tempo em microsegundos. Então, para a gente calcular o tempo efetivo, digamos assim, a gente vai ter o tempo em segundos, o tempo em microsegundos, e a gente vai substituir, né, o tempo final, no caso, e vai subtrair, perdão, com o tempo inicial, também em segundo e também em micro. E a gente fez essas multiplicações aqui para fins de grandezas, e o tempo, a gente vai obter o tempo aqui em milissegundos. Então, aqui, como a gente obteve o tempo em milissegundos, a gente fez essa verificação do tempo menor que 3.000, que no caso são 3 segundos, porque a gente está limitando a pontuação do usuário a ele só poder pontuar se ele pressionar em até 3 segundos. Então, caso ele demore mais que 3 segundos para pressionar o botão, a pontuação dele é decrementada. Então, dentro desse caso onde ele aperta em menos de 3 segundos, a gente tem aqui as verificações do botão que ele apertou e a comparação com a cor correspondente, né, da bolinha. Então, caso ele aperte o botão correto, no caso o W correspondente ao vermelho, ele pontua. E da mesma forma para os outros botões e cores. E caso ele pressione algum botão que não seja desses, né, ou o botão errado no caso, ele vai decrementar a pontuação também. E aqui embaixo a gente tem o conto mais mais, né, que é o incremento do nosso contador, que é justamente ele vai incrementar quando o usuário pressiona o botão. O soma tempo, que vai ficar somando o tempo que o usuário tem de jogo. A média, que vai ser justamente o tempo total dividido pela quantidade de vezes que ele apertou. Então isso vai dar para a gente um tempo de reação média por rodada do usuário. E essas variáveis tempo 1 e média 1 foi só para a gente deixar, na hora de exibir na tela, a gente colocar elas em segundos e não em milissegundos. E fica mais fácil a visualização e o entendimento. Então agora partindo para a parte da execução. Então aqui na nossa tela na nossa interface, né? A gente vai ter primeiro o que vai ser mostrado, né? Vai ser mostrado aqui mais à esquerda o tempo de execução, vai ter mostrado o score de acordo com as nossas tentativas, né? E aqui mais à direita a gente tem a média. Além das informações referentes ao tempo, a gente também tem as informações de qual botão está associado a qual cor, né? Então, possível ver aqui, o W é o vermelho, o A é o azul, o S é o amarelo e o D é o verde. Então agora a gente vai jogar aqui um pouquinho para mostrar para vocês o funcionamento. Primeiro vamos apertar aqui o botão de reset, né? Para a gente começar realmente do zero. Então, verde, D, S, S, pronto. E aqui a gente mostrou, né, por exemplo, nessa jogada que a gente teve agora, o último tempo de reação foi 2 segundos, a gente teve um score perfeito, né? A gente conseguiu acertar 4 vezes em 4 tentativas e o nosso tempo médio de reação foi isso aqui. Agora eu vou resetar novamente para a gente jogar uma vez e não pressionar o botão dentro dos 3 segundos, né? Então, eu pressionei errado. Aqui eu vou esperar um bocadinho, né? E qualquer botão que eu apertar agora, ele vai decrementar meu score justamente por eu ter apertado com tempo de reação maior do que 4 segundos. E essa aqui é a nossa interface, né? Essa foi a nossa implementação para o jogo de tempo de reação humana. Obrigado.